de Deus, quando Ele nos libertou do império das trevas e nos deu a graça de estarmos fazendo parte da família de Deus. E este lugar, o apóstolo Paulo chama no reino do Filho amado de Deus, o reino de Cristo. Logo em seguida, então, Paulo vai nos dizer quem é este Jesus, quem é este Filho que veio para nos dar este privilégio. E ele então expõe aqui as qualidades da divindade na pessoa de Cristo. Nós vimos que Cristo não é um ser criado, Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Tudo foi criado por meio dEle e foi feito para Ele. Ele é o propósito de todas as coisas. E também nele todas as coisas estão sendo sustentadas. O texto vai dizer, nele tudo subsiste, não há nada que venha a existir que não permaneça existindo senão na pessoa de Cristo Jesus. O texto vai nos dizer também que os poderes, os principados, a autoridade está na pessoa de Cristo, e mesmo aqueles temores que estavam no coração da igreja dos Colossenses, que entendiam a respeito do mundo espiritual, Paulo vai dizer àqueles irmãos da igreja que mesmo estes poderes, que estão sim dominando o mundo na sua malignidade, que possuem certa autoridade, não subsistem à parte da autoridade de Cristo. Eles existem e estão debaixo da autoridade, então tudo está debaixo dele, e a ele Deus deu a primazia de todas as coisas, e a forma como Deus garantiu que tudo isso fosse realizado, nós veremos agora. Por quê? Não só a criação, não só os principados e potestades, mas a igreja está debaixo de um governo, que é o governo do nosso Senhor Jesus. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. E esta autoridade não foi dada senão através da obra da redenção. E agora Paulo vai dizer o que nós devemos fazer. Então, como resposta a esta realidade redimida, a essa nossa nova natureza, como novas criaturas que estamos sendo apresentados a Deus como uma herança ao Pai, dada pelo próprio Filho, que conquistou na cruz o direito de ser o nosso dono, e na ressurreição de estar assentado no trono mais alto. O que nós como igreja devemos fazer? Isso é importante pensarmos, meus irmãos, porque a vida religiosa não é uma vida de teorias, não é uma vida de uma mudança de ideologias. Nós vivemos a nossa religiosidade verdadeira quando nos submetemos à autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero separar este texto aqui em 3 partes para mostrar aqui a partir do texto bíblico, primeiro, quem éramos sem esta obra da redenção. Depois, o que Cristo fez por nós. E em último lugar, então, como nós devemos, a partir desta obra, agir diante de Deus, como nós devemos viver nesta nossa nova vida que recebemos do Pai. Primeiro, éramos, sem dúvida nenhuma, inimigos de Deus, vai nos dizer o texto. Nós estávamos separados. O que Cristo fez? Ele nos reconciliou, e Ele fez isso mediante a sua própria morte, uma prova da sua perfeita humanidade. O Deus eterno, imortal, não morre, mas o Filho encarnado na figura humana, assumindo uma natureza humana, nos reconciliou mediante a sua morte. E por último, o texto vai nos mostrar que diante desta obra, só resta a nós, aqueles que verdadeiramente estão reconciliados com o Pai, através de Cristo, permanecermos firmados nesta esperança que o Evangelho nos apresentou. 3 realidades, então, da reconciliação dada a nós, produzida e promovida a nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro, então, destaque, o primeiro ponto a destacar aqui é que nós éramos o quê? Alguns vão dizer, não, eu sempre fui uma pessoa boa. Quando eu vim conhecer a fé, diferente de alguns, eu não era uma pessoa tão terrível assim. Eu tinha uma boa natureza humana, eu era uma pessoa que gostava dos outros, eu não era mau.
a ponto de ser assim tão desprezado. Você já ouviu dizer a respeito de algumas pessoas que elas estarão com Deus, recebendo o privilégio de estarem na eternidade só porque são boas pessoas? Nós vemos, por exemplo, vou usar uma figura aqui singela, uma vozinha boa, que faz bolo, cafezinho, né? Fala manso, te trata sempre com carinho. Nós olhamos para uma pessoa dessa, como é que imaginaríamos uma pessoa dessa sendo rejeitada por Deus? Você não consegue ter uma visão de uma pessoa assim no inferno. Imagina você pensar uma vozinha assim no inferno. Nós não temos esta capacidade de julgar determinadas coisas, porque nós olhamos pela aparência, mas nós temos prova bíblica a respeito de como é o ser humano sem Deus, independente se somos aparentemente bons. Se por alguma razão de cultura, de ensino, nós aprendemos que devemos fazer coisas boas às outras pessoas, tudo isso está dentro daquilo que nós chamamos de graça comum. As pessoas são assim. Nós não somos maus de uma forma total. Nós vemos bondade nas coisas, mas a nossa bondade não é capaz de nos reconciliar com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Nada do que eu venha fazer pode me dar o privilégio de ter paz com Deus. Só algo realizado por Cristo. Porque Paulo vai nos lembrar quem nós éramos. Veja, Paulo está escrevendo para a igreja de Colossenses. Aquelas pessoas certamente eram pessoas que temiam a Deus, conheciam o Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui, eu quero lembrar vocês quem nós éramos antes da obra de Cristo e como ele apresenta essa realidade. No verso 21, ele vai dizer que todos aqueles que agora se achegaram a Deus não estavam alheios de Deus por conta da ignorância teológica. Eles não estavam separados de Deus por conta de uma falta de uma oportunidade de conhecer uma nova religião. Paulo vai nos dizer no verso 21, da seguinte forma: e vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento. Agora vejam qual era o motivo e como isso era evidenciado: pelas vossas obras malignas. Meus irmãos, o primeiro destaque aqui que nós fazemos é que sem Cristo nós éramos alienados e inimigos de Deus. A nossa condição passada, está nos dizendo o apóstolo Paulo, é de inimizade, é de alienação. Não importa a bondade que possa ser vista nas nossas atitudes, Paulo vai lê-las todas como obras malignas. Deus não recebe nada como bom, a não ser que passe pelo mediador que é o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, sem Cristo, nós estávamos alienados. Por que isso é importante no texto? Porque aqui Paulo está nos lembrando a respeito dos efeitos do pecado na humanidade. Nossa igreja acredita numa doutrina que tem como título de expressão depravação total. O que significa um ser depravado totalmente? É claro que não significa que essa pessoa é tão mal quanto ela poderia ser. Existe uma obra de Deus na humanidade como um todo que refreia a maldade. Mas não duvide que sem Deus nós seríamos animais, a ponto de desejarmos só o nosso próprio prazer e a nossa vontade. A Bíblia nos ensina isso. Depois do Éden, depois do pecado, nós chegamos no capítulo 6 do livro do Gênesis, e antes do relato do dilúvio, Deus vai declarar a respeito da intenção do coração humano. Ele diz: viu Deus que era constantemente mal todo o intento do coração do homem. O que Deus está dizendo é que o homem é capaz de fazer toda a maldade que ele deseja? É claro que não, mas que não existe nenhuma parte humana que não tenha sido de alguma maneira influenciada pelo pecado. Essa é a ideia de depravação total. O pecado alcança toda a pessoa. Não sobrou no coração do homem uma pontinha de bondade.
Essa é uma teologia estranha a nós. Isso é aquilo que nós chamamos de pelagianismo. A ideia de que o homem reconhece a grandeza de Deus porque nele foi guardado um pouquinho de bondade. Não é verdade. A palavra de Deus diz que o coração do homem está alienado, separado de Deus. E por quê? Porque isso é evidenciado nas suas obras malignas. A vozinha que faz bolo, que traz um cafezinho quente quando você chega, é uma pessoa boa, humanamente falando. Mas ela não pode ter paz com Deus, a não ser pela obra de Cristo Jesus, o Filho de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Romanos, no capítulo 8, verso 7, vai nos ensinar a respeito disso. Ele vai dizer que a carne nos inclina para estas coisas. Ele diz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aqui é algo deixando claro que existe algo que nos puxa para uma direção contrária à vontade de Deus. Se a lei de Deus diz A, nós buscamos Z. Nós vamos numa direção completamente oposta pela nossa natureza de rebeldia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 17, ele vai dizer assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não andeis mais como também andam os gentios. E como eles andavam? Paulo vai dizer, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles não são totalmente maus, mas os pensamentos são vaidosos. Obscurecidos, verso 18, de entendimento. Eles não são maus a ponto de serem animais, mas eles não entendem a vontade de Deus, porque há uma nuvem do pecado, tirando deles a capacidade de enxergar o que é a vontade de Deus. O texto segue, alheios à vida de Deus. Por quê? Porque estão mortos espiritualmente. Eles não possuem a vida que é a vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Agora vejam a razão disso: pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A santidade de Deus impede que nós nos aproximemos dele, a não ser que algo aconteça e purifique-nos dos nossos pecados. E o texto está nos lembrando disso. A Bíblia então está localizando aqui os problemas, não somente nas ações externas, é o coração humano, que está envenenado pelo pecado. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer que são obras malignas, até mesmo as boas obras, de alguma maneira, foram manchadas pelo pecado original e nos tornaram seres que carecem de uma purificação que nós não podemos produzir em nós mesmos. Estar sem Deus, segundo o apóstolo Paulo está dizendo a esta igreja, não é estar sem religião. Aquela igreja possuía, antes mesmo de conhecer a Cristo, uma religião. Eles eram adoradores de deuses. Eles possuíam um desejo pelo sobrenatural, eles possuíam um desejo de algo que lhes elevasse a uma condição superior. A cidade de Colossos era cercada pela religiosidade, pelas filosofias, pelas crenças espirituais. Eles acreditavam no mundo espiritual, mas sem Cristo, eles estavam separados de Deus. Você já ouviu aquela frase, todo caminho leva a Deus? Que não importa que religião você tenha, o que importa é que você tenha fé e busque a Deus. Paulo está dizendo que estas coisas não produzem a conexão que a palavra religare, a palavra religião, quer nos apresentar. A ligação com Deus não vem pela nossa boa intenção de buscá-lo. Existe algo que deve acontecer. A questão aqui não é se estas pessoas possuíam ou não uma religião. Paulo não está negando isso. Não é se elas criam ou não em Deus de alguma maneira, um tipo de divindade. A questão toda surge de uma outra resposta. Religião não é necessariamente reconciliação. Se eu tenho uma religião, não, eu também sou filho de Deus. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A questão
que deve ser trazida para o nosso coração é se nós fomos realmente reconciliados com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Porque não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. Paulo está lembrando aqui que não basta desejar uma mudança. Não basta simplesmente eu vou buscar uma nova ideologia, uma nova maneira de viver. Estas coisas podem sim ser produzidas pelos homens, mas não produz a paz entre Deus e os homens. Para que nós mudemos biblicamente, nós devemos nos lembrar que sem Cristo, sem a obra de Cristo, nós estamos excluídos da presença de Deus, separados da presença de Deus, alienados à vontade de Deus. Só existe uma maneira de nos achegarmos a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos para a nossa vida e os desejos que nós temos e as nossas atitudes de obras que muitas vezes se revelam mesmo, claramente como obras malignas. Egoísmo, inveja, mentira, engano. O que são estas coisas senão obras malignas? Às vezes nós pensamos em obras malignas como um assassinato, um furto, um roubo, as coisas que ficam mais evidentes, a uma vida de promiscuidade nas ruas, ao uso de entorpecentes, tirando a dignidade, ao alcoolismo, à violência. Mas para Deus, estas coisas não fazem diferença. Elas são obras malignas e são obras da carne humana. Quantas vezes a mentira se torna uma prática aceitável? E aí damos o nome do quê? Como é que é o nome que se dá lá para os que mentem compulsivamente? Tem um nome aí, né? Social para isso. Olhamos para uma pessoa que furta, que nós falamos, não, essa pessoa é um cleptomaníaco. Nós olhamos para uma pessoa invejosa, nós vamos dizer, não, é que ela anseia alcançar um lugar mais alto, isso é bom, a sociedade inclusive incentiva isso, nos fazer comparações entre seres, para que nós desejemos o lugar do outro, o posto do outro, a qualidade do outro, são obras malignas, e nós só podemos discerni-las, não é por uma religião, não é porque participamos de uma igreja. A palavra de Deus vai dizer que estas coisas nos separam de Deus, elas não são possíveis de serem conectadas com Deus. Por isso, meus irmãos, que Paulo está aqui nos lembrando que nós não devemos tratar o pecado simplesmente como um hábito inconveniente, um probleminha que todos têm. Não, por trás destas atitudes existem crenças, existem desejos, existem aquilo que a Bíblia nos ensina, existe lealdade. Nós amamos mais estas coisas do que a Deus. Por isso estamos sem Cristo, alienados de Deus, separados de Deus. O texto então nos diz que para mudar biblicamente, não basta que nós simplesmente administremos as consequências dos nossos pecados, das nossas obras malignas. Nós precisamos reconhecer que estas coisas nos levam à inimizade com Deus, e ai daquele que chegar no último dia como inimigo de Deus. A palavra de Deus nos ensina que com o sopro da sua boca, o Senhor Jesus derrotará todos os seus inimigos, e aqueles que não são amigos, não estão num lugar de neutralidade. Ou somos amigos de Deus através de Cristo, ou somos inimigos de Deus, e vamos encarar as consequências no final. É assim que éramos. E Paulo vai nos dizer então o que Cristo fez. O texto nos ensina no verso 22 que Ele nos reconciliou mediante a sua morte. A nossa condição passada era de alienação, mas a nossa condição presente de amizade não é por conta da nossa boa vontade, da nossa boa intenção, não. É resultado da morte de Cristo Jesus, da morte reconciliadora de Cristo. Veja o que diz o verso 22. A mudança está no agora. Agora, porém, vos reconciliou.
Veja que o contraste é grande. Nós estávamos separados e agora estamos aproximados. Nós éramos inimigos e agora Ele nos trouxe a paz com Deus. Não é algo pequeno, não é só uma mudança de comportamento, é uma mudança de realidade. Nós estávamos distantes de Deus, fomos aproximados, éramos inimigos de Deus e agora somos chamados de seus filhos, aqueles que têm amizade com o Senhor. Essa reconciliação acontece como? O verso 22 vai nos dizer: mediante a sua morte, o corpo da sua morte. Existe aqui uma clara afirmação do apóstolo Paulo. Aquela igreja estava sendo ensinada por falsos mestres a acreditar num tipo de doutrina chamada docetismo, uma doutrina herética. Ela é derivada do pensamento grego, em que a matéria não se mistura com aquilo que é espiritual. O que é carnal, físico, não tem relação com o mundo espiritual. Esta é a ideia própria do gnosticismo, que tem origem na cultura e no pensamento grego. Paulo está aqui afirmando que Cristo, quando nos reconciliou, não nos reconciliou por um discurso de uma nova religião, por uma atitude simplesmente a ser ensinada. O texto vai dizer que o seu corpo físico é o resultado de uma vontade do Pai, que o Filho viesse ao mundo para pagar o preço pela nossa reconciliação. E como é que Ele o faz? No corpo humano. Cristo foi, sim, aquele que assumiu uma natureza humana. A eternidade toda era o ser que criou todas as coisas. Tudo subsiste nele, mas em um momento da nossa realidade histórica, Cristo então assume essa nossa natureza para nos dizer que a salvação não veio por uma ideia abstrata daquilo que nós deveríamos fazer. Religião bíblica não é uma teologia, não é uma teoria a respeito do relacionamento e da busca pelo espiritual. A verdadeira religião, o que nos religou a Deus, se chama Jesus Cristo, um homem, 100% homem, o Deus, 100% Deus e eterno, que assume essa natureza humana para morrer no nosso lugar. Não é uma experiência mística, meus irmãos. Não é um conhecimento secreto como queriam ensinar estes mestres. É um fato histórico. Há 2000 e tantos anos atrás, uma criança nasceu numa cidadezinha perto de Jerusalém, em Belém, na Judéia. E aquele nascimento era o início da reconciliação de homens pecadores com o Deus Santo. Quem nasce ali não é só mais uma criança. Ali está nascendo o Filho de Deus se encarnando numa figura humana para cumprir o plano de Deus para a restauração da humanidade. Nós não cremos no Jesus um bom homem, no Jesus um mestre. Nós cremos no Jesus o Filho de Deus encarnado, que veio para cumprir uma obra que só Ele poderia realizar. A fé que nos une a Deus não é uma ideia que nós aprendemos lendo um texto das Escrituras. Isso tudo pode acontecer sem que haja verdadeira conversão. A verdadeira e genuína religião é o Filho eterno, assumindo a verdadeira natureza humana, morrendo verdadeiramente em favor de pecadores como eu e você. Isso é a fé cristã. Essa é a verdadeira religião. Na cruz, Cristo suportou a nossa penalidade. Nós sabemos que o pecado tem consequências porque a morte de Cristo nos prova. Isaías, no capítulo 53, um texto muito conhecido no versículo 5, ele vai dizer a respeito deste sofrimento do Filho de Deus. E ele é apresentado aqui como servo, que veio para ministrar e sofrer no nosso lugar. Veja o que diz o verso 5, mas ele quem? Cristo, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Se nós não fôssemos tão maus, se nós não tivéssemos as nossas obras malignas diante de Deus, o Filho não precisaria ter sido traspassado e moído. O poder do pecado é destruidor. Por isso
Só algo mais poderoso do que o poder do pecado para produzir a restauração entre Deus e os homens. Isso não vem da ideia das pessoas, é o sacrifício de Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe qual é a consequência dos nossos pecadinhos? O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Não importa se você é uma pessoa que se acha boa ou não, que merece ou não estar na glória e na eternidade com Deus. Não, no último dia Deus vai ver que eu tentei, eu sou uma pessoa boa. Sem Cristo, você não tem salvação. Não existe poder humano capaz de nos reconciliar com Deus. Nenhuma das nossas boas atitudes pode produzir esta paz. 1 de Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 24, melhor, vai nos dizer assim: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Agora veja qual o propósito disso. Para que nós, mortos para os nossos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Se existe uma verdade no Evangelho, é que Cristo cumpriu o papel de nos reconciliar com o Pai, e por isso Ele tem o direito sobre nós. Nós éramos inimigos, e o que Cristo fez? Nos reconciliou com Deus, através da sua morte. A reconciliação possui um propósito. O propósito é que nós respondamos com a nossa vida agora reconciliada, também com uma vida de santidade. A nossa confiança vai repousar onde? No poder da cruz, no poder do Evangelho realmente sendo aplicado em nós. Mas essa realidade vai produzir algo em nós. No capítulo 5 da carta aos Efésios, verso 25 e 27, o texto vai nos apresentar aqui a obra de Cristo. Paulo está usando a relação de Cristo com a sua igreja para falar a respeito da relação do marido com a sua esposa, de que estas coisas deveriam ser uma ilustração do que Cristo tem de relacionamento com a sua igreja. No verso 25, ele vai falar a respeito dos maridos assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Veja o que Cristo fez pela igreja. Ele se entrega com um propósito: santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que Paulo está dizendo aos Efésios é que existe um resultado da obra de Cristo na vida da igreja: santificação. Se nós realmente somos reconciliados com Deus através da obra de Cristo, o que se espera de nós? O que deve ser evidenciado em nós? Uma vida continuada no pecado? Não, obviamente. Se o propósito é nos reconciliar com Deus para produzir em nós santidade, é isso que nós devemos apresentar a Deus, uma vida santa. Judas, versículo 24, vai nos dizer assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços, agora veja, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Deus é poderoso para nos dar sabedoria e discernimento, e a obra do Espírito Santo em nós produzindo esta necessidade agora de, como novas criaturas, de vivermos uma vida em santidade. Deus nos guarda do quê? Dos nossos tropeços. O pecado, para aquele que está na presença de Deus, ele é uma vírgula, ele é sim um soluço. Ele não pode ser a realidade da vida do indivíduo. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está com aquele mesmo pecado de 20 anos atrás como uma prática na sua vida, você está negligenciando a obra de Cristo de te mudar e de te restaurar. Tem gente que tem pecado de estimação, sabia? O pecado é quase um pet.
E Ele não permite que alguém tire dele o privilégio de dizer: esse é o meu ursinho. Tem gente que mente a vida inteira, achando que Deus não sabe. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. A palavra de Deus vai nos dizer que antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece a vontade do meu coração. Antes que eu decifre os meus desejos, Deus já sabe o que eu quero. Tem gente que vive vida dupla, é um crentão na igreja, chega a voar quando anda, né? Michael Jackson. Mas quando ele sai das portas dos ambientes religiosos, ele veste a capa do Coringa, e entra e vira um demônio dentro da sua casa. Ele é invejoso, ele é ganancioso, ele é avarento, coisas ocultas, as pessoas não veem, mas Deus vê. E se nós somos realmente reconciliados com Deus, através de Cristo Jesus, o que se espera de nós? Uma vida de santidade. E é isso que Paulo vai nos dizer aqui, na última porção, no versículo 23. Nós éramos separados de Deus, inimigos de Deus. Cristo nos reconciliou através da sua morte e o seu sangue. E como é que nós devemos viver? O texto vai nos mostrar a conclusão disso, dizendo assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O texto termina colocando aqui aquilo que nós chamamos na gramática do texto grego de uma condicional de primeira classe. É uma condicional se. Existem mais de uma classe na gramática grega de condicional. Algumas traduções vai nos dar visto que, como uma forma de afirmação disso, porque é este o sentido desta condicional. Está dizendo uma vez que foram reconciliados. Paulo não está lançando aqui uma dúvida, ele está presumindo que o que veio antes seja verdade, para mostrar o resultado disso depois daquilo que ele constatou como uma tese anterior. Qual é a tese posterior? Que nós sejamos aqueles que permanecem firmes e alicerçados no Evangelho. Meus irmãos, aqui nós vemos, não que Paulo está ensinando que a morte de Cristo não foi suficiente e que de alguma forma precise ser complementada pelas nossas obras. Nós estaríamos dizendo que Cristo não é suficiente para a nossa salvação, se afirmássemos isso. Era exatamente isso que aqueles falsos mestres estavam ensinando à igreja dos Colossenses, que eles precisavam guardar dias, as festas, as cerimônias, que eles precisavam buscar um conhecimento elevado, um conhecimento espiritual oculto, misterioso. Paulo está dizendo: não, Cristo realizou essa obra, mas essa obra produz um resultado evidente. Se realmente vocês são aqueles que creram nesta mensagem, vocês irão apresentar uma firmeza e uma permanência no Evangelho. Sabe, meus irmãos, eu sei, existe um mau entendimento a respeito de muitas coisas das Escrituras. Paulo está nos dando aqui que nós estamos seguros na obra de Cristo, mas não dá para continuar vivendo uma vida porca e se dizendo lavado pelo sangue de Cristo. Não dá para continuar vivendo uma vida de pecados ocultos diante de um Deus que vê todas as coisas, porque no último dia Deus vai separar o joio do trigo, e o Senhor Jesus nos diz lá no Evangelho de Mateus, muitos vão dizer Senhor, Senhor, como se Deus tivesse sido realmente adorado pelo senhorio de Cristo através daquela pessoa. E o Senhor Jesus nos diz que naquele dia Ele vai declarar assim: eu nunca vos conheci. Eu não sei quem vocês são, vocês nunca foram dos meus, mas nós estávamos na igreja, nós estávamos no hall de membro de igreja, nós expulsamos demônios em teu nome, nós profetizamos em teu nome. Não sei quem vocês são. Sabe por quê?
porque aquele que está aliançado com Cristo está em paz com Deus, e Deus conhece essas pessoas. João, no capítulo 10, versículo 27 a 29, vai registrar as palavras do nosso Senhor Jesus, e eu quero destacar isso antes de partirmos para a conclusão. O texto diz assim, a respeito daqueles que são de Cristo, que são ovelhas deste pastor, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e o resultado disso, elas me seguem. O crente precisa perseverar. Isso não significa nunca enfrentar dúvidas, nunca ter fraquezas e quedas. Nós somos seres imperfeitos. Significa que mesmo diante de todas estas coisas, nós jamais abandonaremos a Cristo. Nós permaneceremos porque somos dele. E na nossa maior dificuldade nós nos lembraremos que nós temos uma herança garantida na glória, e por isso nós desejaremos, a despeito dos prazeres e das riquezas deste mundo, seguir a Cristo Jesus. Nós podemos passar por períodos de aflição, mas nós vamos continuar recorrendo a este que é o nosso Salvador. Paulo encerra então, lembrando que o Evangelho que foi proclamado por ele, está sendo anunciado a todo homem, por toda parte. A mensagem que reconciliou a igreja dos Colossenses com o Deus Santo, a mesma mensagem ouvida ainda nos dias de hoje. O Evangelho é público, ele está sendo oferecido. Cristo é aquele que faz a paz entre Deus e os homens. Por isso, meus irmãos, nós precisamos avaliar a nossa religiosidade. Será que realmente nós viemos a Deus através de Cristo? Ou simplesmente aderimos a uma nova forma de buscar o sobrenatural? Será que a salvação para mim tem esse sentido? Eu gostaria de aplicar este texto de algumas maneiras para encerrarmos aqui. Primeira coisa, estes 3 sermões que resumiram aqui esta mensagem, em 3 mensagens que eu apresentei nos domingos, nos chamam para um tipo de exame. Examine em primeiro lugar o que tem governado a interpretação da sua vida. Quando você olha para os acontecimentos, para os fatos que sucedem dia após dia na sua vida, como você interpreta isso? O acaso? Consequências simplesmente? Você está só vivendo, só vai? Ou você entende que tudo o que está acontecendo com você é obra de Deus, que te tirou de um império de trevas e trouxe você para o reino de Jesus, este que é o Senhor da história, da igreja e da sua vida? Nós precisamos olhar para a nossa vida e reinterpretá-la dia após dia, com base naquilo que Deus está fazendo. Muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos espirituais e andamos como surdos, vivendo da mesma forma que os ímpios que não têm Deus. Parece que vivemos como se a nossa vida fosse somente uma sucessão de acontecimentos ao acaso, como se Deus não estivesse escrevendo a nossa história e nos preparando para um encontro com Ele na eternidade. Você está olhando para o que o Evangelho produziu em você, você só está vivendo. No final, meus irmãos, por mais que não enxerguemos, Deus tem a palavra final sobre a nossa história. Nós somos dele, nós somos o seu povo. Se submeta aos planos de Deus, viva debaixo do cuidado de Deus, reconheça que Deus sim, em Cristo, te chamou para uma nova vida, uma nova realidade. Segundo lugar, quando os teus pecados se tornarem evidentes, quando a tua consciência acusar, quando você perceber que você não é perfeito diante deste ser santo,
Não procure fingir o pecado, que ele não existe. Esta paz entre Deus e os homens não pode ser produzida pelos homens. A nossa negligência e ignorância intencional com a nossa natureza pecaminosa não vai nos mudar. O que nos muda é nós nos colocarmos diante de Deus, arrependidos, e dizermos: Senhor, eu não quero ter um pecado de estimação na minha vida. Eu quero me livrar deste que ainda eu tenho e que me causa tanta tristeza. E sabe por que é triste? Porque este pecado custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Se meu amor por Cristo é genuíno, eu não posso conviver de uma forma passiva com aquilo que levou o meu Senhor para a cruz. Eu não posso ter um bichinho de estimação que tem uma aparência carinhosa, que me traz algum tipo de satisfação e prazer, mas que no fundo foi exatamente o que transpassou a pele santa, a carne santa do meu Senhor. Eu não posso conviver com o pecado como se ele não fosse prejudicial, porque ele causou a minha separação do Deus Todo-Poderoso. E só o sangue de Cristo pôde me restaurar, me reconciliar com Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos alimentar esta vontade, esse desejo de permanecer no Evangelho, na presença de Deus. A vida vai nos tirar esta percepção. O dia a dia, muitas vezes, vai nos fazer voltar os olhos de novo para aquela nossa antiga natureza. Por isso nós devemos olhar para a palavra de Deus. Ouvir estas mensagens não nos dá muitas vezes aquele gás para a semana, mas está fortalecendo a nossa vida e nos transformando naquilo que Deus planejou que seríamos no último dia, seres imaculados, uma igreja pura, sem mácula, nem ruga. O que Deus produziu em nós está sendo aplicado no coração de cada um hoje, para que naquele último dia nós recebêssemos a palavra de bem-vindos da parte do nosso Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, abandone toda tentativa de acrescentar algo à salvação que Cristo já te deu. Submeta-se totalmente ao senhorio de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre os desejos do teu coração, sobre os teus planos para o futuro. Submeta-se à vontade de Deus, mesmo que ela não te traga a alegria momentânea, porque ela teve um preço, o sangue de Cristo, e ela tem um propósito, a santificação da igreja. Enfrente essa vida, enfrente o medo do amanhã, depositando a sua confiança naquele que permanece, Cristo. Nele tudo subsiste, Ele é antes de todas as coisas. Por isso, não negligencie a obra da redenção, trate seriamente a sua vida como algo que precisa ser apresentada com perseverança diante de Deus, firmes e alicerçados. O que Deus tem produzido conosco? A igreja é um edifício, o alicerce é Cristo. Cada um de nós é um pedacinho deste templo espiritual que Deus mesmo está edificando. O apóstolo Pedro nos chama de pedras que vivem, pedras vivas. Deus está produzindo isso em nós. Cada pecado abandonado é um pedacinho da construção que está sendo edificada pelo próprio Senhor, obra do Espírito Santo aplicando em nós estas verdades, nos constrangendo, nos fazendo desejar sermos parecidos com Jesus. Por isso, meus irmãos, não vivam uma vida que só pensa em bens materiais. Essas coisas não terão valor algum para a eternidade. Não viva como se você se resumisse a uma pessoa que precisa prosperar, realizar os sonhos, ser alguém bem-sucedido aos olhos da sociedade. Esta cultura é perversa, ela tenta nos seduzir, nos tirar realmente aquilo que é valioso. Viva
tudo isso que você está vivendo na sua vida cotidiana, pensando que é mais um tijolinho que o Senhor está edificando no templo espiritual que somos nós, pedras vivas diante do Deus Todo-Poderoso. No último dia, e eu sei que isso tem saído de moda nas igrejas, nós gostamos de pensar no dia de amanhã, mas no último dia, o dia de Cristo, como Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3, o que nós vamos apresentar a Deus é aquilo que nós produzimos durante o tempo de vida que Ele nos deu. Esse será o nosso louvor, essa será a nossa oferta. O que for precioso, prata, ouro, pedras preciosas, usando isso como uma ilustração de coisas de valor, vai permanecer. Aquilo que for palha, madeira, coisas que o fogo consome com facilidade, não poderão ser aceitas na Nova Jerusalém Celestial. Então não perca tempo com essas coisas. Procure viver cada dia uma vida de santidade. Valorize a obra de Deus realizada em Cristo Jesus para produzir na igreja santidade e pureza. Viva uma vida que investe na santificação. Eu quero orar com você nessa hora. Eu sei que falar a respeito da obra de Cristo às vezes traz conhecimento. Eu comecei estes sermões falando, nós vamos estudar cristologia. Mas o que eu gostaria mesmo é que você saísse amando mais Jesus e valorizando mais a obra dele na sua vida do que você até então já fazia. Meu desejo é que nós, como igreja, desejemos adorar mais a Jesus, que Ele seja ainda mais o centro do nosso culto, que Ele seja ainda mais o propósito da nossa vida cotidiana, que nós tenhamos ainda mais intimidade com Ele, e que haja realmente um verdadeiro sentido para a vida. Quantas pessoas fazem essa pergunta? Qual é a razão de estar vivo? Vou te responder: nós existimos para glorificar o Deus Todo-Poderoso e para render-lhe, através da nossa vida, sacrifício de louvor e adoração. Mas isso só é possível se nós estivermos inseridos na pessoa de Cristo Jesus, se estivermos unidos a Cristo. Vamos orar agradecendo a Deus pela obra da salvação.